Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo de pós-jogo de São Paulo e Cuiabá, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, partida essa em que o São Paulo foi derrotado. Pois é, gente, a primeira derrota da era Zubeldia chegou e foi justamente contra o Cuiabá em casa, no Morumbi lotado. O que eu vou falar, gente? Olha, eu tenho que me controlar muito, sabe, pra fazer pós-jogo, porque é muito complicado. A gente vem do calor da emoção e aí sente vontade de falar uma porrada de coisa e a gente sabe que eu sei que eu não posso falar porque eu vou me arrepender depois, mas no momento ali do calor do jogo, realmente é uma tristeza. Hoje foi o jogo mais feio do São Paulo da era Zubeldia. O jogo mais feio, o jogo mais irritante, o jogo que tudo deu errado pro São Paulo. O São Paulo, na maioria dos jogos, não vinha fazendo o primeiro tempo bom. Fazia o segundo, o primeiro não fazia, o inverso. Hoje o São Paulo conseguiu se superar, o São Paulo não fez nenhum tempo bom. O São Paulo jogou mal os dois tempos. O São Paulo não chegou nem perto de assustar o Cuiabá. E a gente não tá falando de um Flamengo, a gente não tá falando de um Atlético Mineiro, a gente tá falando do Cuiabá. E não é desmerecendo o Cuiabá. Olha a sequência do Cuiabá no campeonato, desde que começou o campeonato. O Cuiabá fez acho que 5 no Criciúma, que também tá brigando lá embaixo, e fez 5 no Fortaleza porque teve um jogador expulso do Fortaleza. No mais, o Cuiabá tava apanhando de todo mundo. Acho que na terceira, quarta rodada não tinha ganho de ninguém ainda. E aí vem no Morumbi e tira 3 pontos do São Paulo, numa falha de contra-ataque, numa falha do Arboleda, num bate-rebate dentro da área, o gol mais feio que eu já vi na minha vida. E aí o São Paulo perdeu 3 pontos contra o Cuiabá em casa. E é o que a gente sempre fala, Campeonato Brasileiro não tem como. Se você tem a oportunidade de vencer um time dentro de casa, você tem que vencer. E eu pergunto pra vocês, São Paulo chegou perto de vencer o Cuiabá hoje? Não chegou nem perto. São Paulo foi dominado no primeiro e no segundo tempo. Nos dois tempos. Não teve sequer um minuto que o São Paulo jogou melhor do que o Cuiabá. Era passe errado, era tentativa de cruzamento no desespero, as mudanças não surtiram efeito. Ele tentou colocar Lucas, tentou colocar Rodrigo Nestor, não funcionou. O jogo ficou mais feio ainda, ficou pior ainda. Ai, não entendo, não coloca quase o William Gomes pra jogar, hoje coloca. O Zubeldia, ele precisa urgentemente mudar o estilo que ele tá jogando. Não está funcionando. Contra o Cruzeiro não funcionou, contra o Inter não funcionou, contra o Cruzeiro foi ruim, contra o Inter foi pior, contra o Corinthians foi menos pior. Eu achei que o São Paulo até jogou um pouquinho bem, teve chance de vencer, era pra vencer e não conseguiu. Deixou escapar aí essa chance de vencer, por erros individuais. Jogou até um pouquinho melhor, mas hoje foi tenebroso. Hoje foi o jogo mais feio desde que o Zubeldia chegou e eu realmente espero que esse jogo... De fato, esse jogo, ele pegue como exemplo. Porque ele tem que fazer alguma coisa. O time não vem desempenhando bem. E reparem, eu não tô querendo que o Zubeldia saia, pelo amor de Deus, gente, eu não quero que ele saia. Mas assim, o time precisa voltar a desempenhar um bom futebol. O São Paulo não joga um bom futebol desde quando jogou contra o Cruzeiro. Contra o Tadieres já foi um pouquinho ruim, mas ainda assim, na raça, na dedicação, na vitória, foi lá e conseguiu ganhar. Após isso, o São Paulo não fez uma partida digna. Aí agora, perdeu a invencibilidade, que pra mim é o menor dos meus problemas, o São Paulo perder ou não a invencibilidade, porque isso não diz absolutamente nada, o São Paulo tava mantendo uma invencibilidade sem fazer um jogo digno e hoje perdeu pro Cuiabá. Gente, perdeu pro Cuiabá. Desculpa, não é desmerecendo o Cuiabá, mas olha o campeonato que o Cuiabá tá fazendo. E sábado tem o Vasco. São Paulo tem o Vasco no sábado, que tá apanhando de todo mundo no campeonato. São Paulo jogou contra o time morto do Corinthians, ressuscitou os caras. Porque o Corinthians conseguiu fazer 2 gols com 2 jogadores ruins em cima da gente. Jogou contra o Inter, não jogou bem. Agora joga contra o Cuiabá, que também tá brigando lá na parte de baixo da tabela, agora não mais, porque ganhou do São Paulo. Tava brigando até esses dias, não tinha somado 1 ponto no campeonato, ressuscita os caras também. Aí vai pegar o Vasco, que tá apanhando de todo mundo, vai ressuscitar o Vasco também? Se não tá funcionando a formação que você tá usando, meu amigo, muda a formação.
Essa atuação é vergonhosa. Foi vergonhosa. Eu tive raiva de assistir esse jogo. A cada minuto que passava, a minha raiva aumentava. O São Paulo não teve um momento de predominância no jogo. Não teve um momento que o São Paulo ficou perto de fazer o gol. E aí a gente pode falar de jogadores individuais? Pode. Hoje ele deu chance pro Galopo, hoje ele deu chance pro Michel Araújo. Não jogaram bem. Galopo não jogou bem, Luciano não jogou bem. Mais uma partida do Luciano que é abaixo e ele segue com cadeira cativa no time. O Lucas sai do time e ele não sai. E eu já ouvi dizer por aí que ele é o homem de confiança do Zubeldia, só que ele tá acabando com o time do São Paulo. O Jandrei não passa confiança nenhuma, isso não é novidade. Ele nada lá surtiu o mesmo efeito. E eu vou falar pra sempre isso. Mas ele não teve culpa no gol. Ele e nada no gol surtiu o mesmo efeito. É a mesma coisa que você deixar um cone parado no gol. Um cone. A bola vai, aquele famoso goleiro vitamina. Bateu, tomou. Acabou. Isso aqui é o Jandrei. Hoje, no gol do São Paulo. E aí uma escalação mesclada, tudo bem, eu até entendo devido a lesões, só que a gente perdeu o Alisson hoje. O Alisson vai jogar contra o Vasco. Um dos nossos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, um dos melhores jogadores que a gente tem no elenco, não vai jogar contra o Vasco, porque tomou o segundo amarelo. É bom que vai dar uma descansada pro Alisson também, vai colocar quem no lugar dele? Luiz Gustavo? Galopo? Quem que vai? Porque o Galopo é assim, joga no meio de campo, não joga bem, aí falam que não é a posição dele. Joga de centroavante, falam que não tá jogando bem porque não é a posição dele. Então aonde que o Luiz Gustavo, aonde que o Galopo joga? Qual é a posição do Galopo que é a boa? Porque até agora eu não encontrei. É um peso morto dentro de campo, é o Galopo. Então assim, uma partida extremamente abaixo do São Paulo, uma partida irritante. Irritante mesmo. Sabe, parecia que eu tava assistindo, gente, me perdoem a comparação, mas parecia que hoje, exclusivamente hoje, eu estava assistindo o São Paulo do Carpini. Um time sem efetividade, um time sem vontade, um time perdido, um time desajustado, desarrumado, uma bagunça. Não existe em mundo nenhum você tomar pressão do Cuiabá jogando em casa. Não existe. Não existe. Você pegar o Cuiabá dentro de casa é jogo pra você fazer 3 pontos. E não tentem me convencer que o São Paulo não tem time pra isso. O São Paulo tem um time 30 vezes melhor do que o time do Cuiabá. Melhor, e não é desmerecendo, gente, mas olha o time do Cuiabá, bate o time do Cuiabá, folha salarial com a folha salarial do São Paulo. É um vexame, pra mim é um vexame perder jogo pra Cuiabá. É um vexame. Vocês podem discordar, não é desmerecendo o Cuiabá. Eu amo a terra Cuiabá, o Mato Grosso. Eu amo o Mato Grosso. Mas o campeonato que o Cuiabá tá fazendo, antes fosse o ano passado, que o Cuiabá ainda dava trabalho. O Cuiabá tava apanhando de todo mundo. Aí chega no Morumbi contra o São Paulo e consegue a vitória. É ridículo. É ridículo. É pra vocês verem o nível que eu tô estressada. Porque terminou o jogo, eu já vim gravar. Mal acabou, eu já vim gravar. Então o ódio tá no talo, tá no limite. Porque nos dias normais eu vou tomar uma água, vou respirar. Depois vim aqui ser sereno e falar, só que não tá dando certo. É muita pacificidade, sabe? E detalhe, eu não quero a saída do Zubeldia. Longe de mim, eu não quero isso. Eu quero que ele permaneça e que o time volte a jogar o futebol que estava jogando. Mas desde quando o Cruzeiro e o São Paulo não desempenham um bom futebol. E ele permanece com as mesmas figurinhas. Ele precisa mudar, ele precisa ter o start de mudar. Por que o Eric não joga nesse time? Por que o Ferreirinha não joga mais nesse time? Por que ele não tira o Luciano e coloca o Eric? Por que ele não coloca o Ferreirinha e deixa o Lucas centralizado? Por que ele não faz isso? Por que ele insiste em jogadores que não estão rendendo? Luciano não tá rendendo, pra que você vai colocar ele? Pra torcida tomar ódio da cara dele? Pô, é isso, gente. 9 minutos de vídeo já. Tô morrendo de raiva desse jogo, já me estressou ao limite esse jogo. Jogo feio, jogo ruim, jogo chato, jogo tenebroso do São Paulo. O São Paulo mereceu perder. O São Paulo mereceu perder. Nos 2 tempos, o São Paulo foi dominado pela equipe do Cuiabá dentro de casa. E isso é inadmissível. Isso é inadmissível.